E o São Paulo, com um único reforço para a temporada, foi capaz de eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. Logo, o Flamengo, que investiu mais de 200 milhões de reais em contratações para 2020. No vídeo de hoje do canal do Nicola, tudo sobre esse jogo. Quero falar ainda sobre as classificações de América Mineiro, Palmeiras e Grêmio para a próxima fase da Copa do Brasil e a crise no Atlético Mineiro, que perdeu nessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro, muito por causa do surto de coronavírus, e descobriu-se que recentemente São Paulo e membros de sua comissão técnica fizeram uma festinha particular em Belo Horizonte que pode ter desencadeado o surto de Covid. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nessa dica que é extremamente legal. Passando aqui para convidar vocês a participarem do torneio que eu criei lá no SPM 365. Sim, o canal do Nicola vai ter um torneio por lá. E o mais legal, além dos prêmios em dinheiro tradicionais do SPM 365, eu ainda vou contar para todo mundo aqui no canal do Nicola quem venceu esse torneio e tô pensando em algum prêmio bem legal para dar ao vencedor. Curtiu, né? Para participar é muito simples, basta ir no SPM 365 e logo na entrada você vai ver o torneio do Nicola. Com um único dólar você vai estar autorizado a participar da brincadeira e esse torneio permite a você entrar quantas vezes quiser, basta ir escalando 11 jogadores a cada rodada. Importante, fechamento para você entrar nesse torneio é no sábado, ou seja, você precisa dar uma acelerada no passo. Quer uma dica ainda melhor? Se você ainda não é cadastrado no SPM 365, que é para mim o melhor fantasy game que existe no mercado sobre futebol, é só pegar no link na descrição desse vídeo, você vai cadastrar seus dados, validar todos eles e vai ganhar 10 dólares para começar a brincar, incluindo inclusive a entrada no torneio do Nicola. Então é isso pessoal, bora mostrar a força do canal do Nicola bombando esse torneio, quero ver quem vai ser capaz de fazer mais pontos do que eu, bora se divertir junto, até porque o SPM 365 é extremamente divertido e ainda dá prêmios em dinheiro para quem manda bem. Bora começar o vídeo falando sobre o Atlético Mineiro, que entrou numa crise gigante depois da derrota por 2-0 para o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira. Jogo no Mineirão, era a partida válida pelo primeiro turno que estava atrasado e que permitiria ao Atlético Mineiro dar uma descolada em relação aos demais. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas o time é líder do Campeonato Brasileiro, o que você está falando em crise, Nicola? É que o Atlético nos últimos dias teve 19 casos de coronavírus. E descobriu-se nessa quarta-feira que a origem do surto de Covid pode ter sido uma festa organizada por membros da comissão técnica do Jorge Sampaoli. Essa festa aconteceu no dia 9 de novembro, uma segunda-feira, e serviu para comemorar o aniversário do Gabriel Andreatta, que é o gerente de futebol do Atlético indicado pelo Sampaoli. Participaram da festa todos os membros da comissão técnica do Sampaoli, não por coincidência, todos testaram positivo e serão desfalques para 3 jogos fundamentais do Atlético. Primeiro deles no confronto contra o Atlético Paranaense, ainda restam mais 2 jogos contra o Ceará no final de semana e contra o Botafogo na semana que vem. Essa festa aconteceu em um restaurante em Belo Horizonte, reuniu mais de 60 pessoas e teve um custo de aproximadamente R$20 mil. Por causa da comemoração, nem houve treino na terça-feira. O Sampaoli decidiu mudar a tradicional folga de segunda para terça-feira para que o pessoal da comissão técnica, que deu uma exagerada, pudesse descansar. Pegou muito, mas muito mal a realização da festa e o surto de coronavírus pro Jorge Sampaoli e para todos os seus membros da comissão técnica. Diretoria e o presidente Sérgio Sete Câmara estão bem chateados. Não sei se vai ser o caso de demissão, mas certamente o argentino vai tomar um belo puxão de orelha porque vai desfalcar o Atlético Mineiro num momento extremamente importante. E não foram só membros da comissão técnica, né? Nessa quarta-feira anunciou-se também o nome de 5 jogadores que testaram positivo. São eles o Guga, o Hever, o Alan, o Vitor e o Vargas. Enorme problema para o Atlético Mineiro, que tem só o Campeonato Brasileiro para disputar e acabou se envolvendo em confusão graças aos membros da comissão técnica. Bora falar agora sobre o Corinthians, que divulgou nas últimas horas um balancete referente às suas finanças nos 9 primeiros meses do ano. Tem uma boa e uma má notícia em relação a esse assunto. Vou começar pela boa. O déficit do Corinthians nesses 9 primeiros meses do ano é bem menor do que dos seus rivais. O prejuízo está na casa dos 6 milhões de reais. Só a título de comparação, o Palmeiras registrou até agosto mais de 120 milhões de reais no vermelho.
A má notícia para o torcedor corintiano é que a dívida total do clube não para de crescer e já ultrapassou os 920 milhões de reais. Ela era de 668 milhões de reais em 31 de dezembro e bateu 921,9 milhões de reais, ou seja, 922 milhões de reais. Corinthians que só não teve números e prejuízos maiores por causa da venda de jogadores. No primeiro semestre foram obtidos 142 milhões de reais com transferência, incluindo o segundo semestre a gente já tem nos cofres corintianos 186 milhões de reais. Esse número foi muito impulsionado pela venda do Pedrinho para o Benfica, algo na casa de 120 milhões de reais. Como é que fica daqui para frente? O presidente André Sanches prometeu que vai entregar o Corinthians em 2020 sem prejuízo, pelo menos nessa temporada, mas com essa dívida muito próxima de 1 bilhão de reais, sem a inclusão do estádio. O próximo presidente vai ter enorme trabalho para colocar as contas alvinegras em dia. Bora falar agora sobre os classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Todos garantiram 7 milhões de reais. A gente vai ter nas semifinais Grêmio e São Paulo de um lado, Palmeiras e América Mineiro do outro. Esses são os confrontos que já estavam previstos num sorteio feito recentemente. Começar falando pela classificação do Grêmio, que já havia vencido o Cuiabá por 2-1 fora de casa e nessa quarta-feira abriu os trabalhos das quartas de final batendo o Cuiabá em casa por 2-0, 2 gols do Diego Souza, ambos no primeiro tempo, primeiro gol de cabeça, o segundo gol depois de uma bela jogada construída pelo PP, o Grêmio em ótimo momento, alcançando a 8ª vitória seguida, algo que ainda não havia acontecido sob o comando do Renato Gaúcho desde que ele assumiu o clube, e olha que faz tempo. São 11 jogos de invencibilidade com essas 8 vitórias consecutivas, o Grêmio sempre muito tradicional, especialmente na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre a classificação do América em cima do rival do Grêmio, o Internacional. O Inter havia perdido em casa por 1-0, nessa quarta-feira devolveu a derrota fora de casa, fez 1-0 no América em Minas Gerais. E o gol aconteceu no último lance da partida, o Yuri Alberto foi o responsável por garantir a vitória no tempo normal. Com 1-0 a favor do América no jogo de ida e 1-0 a favor do Inter no jogo da volta, fomos para os pênaltis e com 6-5 o América garantiu a classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil. Pela primeira vez o time mineiro estará entre os 4 primeiros. 7 milhões de reais na conta, se a gente somar outros prêmios que o América alcançou ao longo da Copa do Brasil, já são 17 milhões de reais de faturamento apenas com esse torneio. É mais do que o dobro na comparação ao que a América previa de receitas para a temporada. E só para fechar, vale a informação de que aconteceu uma baita confusão generalizada depois do jogo. O Alê, o volante do América, foi provocar os jogadores do Internacional e a partir daí uma briga generalizada, confusão. O árbitro acabou expulsando o Alê pelo lado do América e o Lindoso pelo lado do Internacional. Ainda relatou na súmula que o Osmar Loss, que é o auxiliar técnico do Abel, o xingou. Tudo isso absolutamente desnecessário, mas é importante registrar a façanha do América do Lisca doido, que dedicou a classificação para a semifinal a uma das tias da cozinha que perdeu recentemente seu filho, o Lisca em grande momento no futebol brasileiro. O terceiro classificado para as semifinais da Copa do Brasil é o Palmeiras, que empatou em 2-2 com o Ceará nessa quarta-feira no Castelão, já havia vencido a partida de ida em casa por 3-0, ou seja, placar agregado de 5-2 a favor do Verdão. Queria destacar a grande fase do Rafael Veiga, que fez os 2 gols do Palmeiras no jogo do Castelão. O primeiro deles de pênalti, o segundo um golaço. O Vini e o Thiago acabaram descontando para o Ceará, que estava perdendo por 2-0 e ainda foi buscar o 2-2. O momento do Rafael Veiga é impressionante. Desde a saída do Vanderlei Luxemburgo, ele disputou 9 jogos e marcou 8 gols. Média de quase 1 gol por jogo para um cara que é meio atacante. Nos tempos de Lucha, os números eram bem piores. Em 22 partidas, ele havia marcado só 5 gols. Foi quem mais cresceu de produção desde a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Só para completar sobre o Palmeiras, o Verdão, que teve 17 desfalques, sendo 15 de atletas e 2 membros da comissão técnica, ainda assim com o time todo remendado, conseguiu garantir a invencibilidade sob o comando do Abel Ferreira, time que não perde já 9 jogos, estou incluindo também jogos disputados pelo Cebola. Ótimo momento do Palmeiras, que embolsou mais 7 milhões de reais com a chegada às semifinais. Quero fechar o vídeo falando sobre a eliminação do Flamengo diante do São Paulo. Quebrei a cara porque apostei que o Flamengo conseguiria levar pelo menos a decisão para os pênaltis. São Paulo em momento bem bacana e com investimentos muito menores do que o Flamengo. Separei alguns números e queria logo de cara contar para vocês. Por exemplo, você sabia que o São Paulo não gastou absolutamente nada com reforços para a temporada?
é que o único jogador que chegou ao Luciano foi envolvido numa troca com o Everton. O Everton foi para o Grêmio, o Luciano chegou para o São Paulo a pedido do Fernando Diniz e não teve custo. Já o Flamengo, que foi buscar 8 reforços, teve um investimento de 209 milhões de reais, valores já corrigidos por causa da alta do euro. Como o Flamengo está pagando parcelado pela compra desses jogadores, achei justo fazer esse reajuste. Os principais reforços do Flamengo: o Gabigol, comprado por 104 milhões e 700 mil, o Michael, que custou 47 milhões e 600 mil, o Léo Pereira, 44,4 milhões de reais, o Pedro, pelo empréstimo, 2 milhões de euros. Ainda chegaram o Isla, o Gustavo Henrique, o Thiago Maia e o Pedro Rocha. Então, enquanto um time gastou 209 milhões de reais, o outro não gastou absolutamente nada com esse único reforço. Outra coisa que chama a atenção em relação a números envolvendo esses dois times: o Flamengo tem a maior folha salarial do país e desembolsa algo na casa de 22 milhões e meio de reais. Já o São Paulo, que abriu mão de vários jogadores importantes e com salários altos nos últimos dias, só para citar alguns. Casos, por exemplo, do Alexandre Pato, que custava quase 1 milhão de reais por mês, Jusilei, que embolsava 750 mil, entre outros. Hoje o São Paulo tem uma folha salarial na casa dos 10 milhões de reais. Ou seja, 2 meses da folha do São Paulo não equivalem a um único mês da folha do Flamengo. Pois mesmo assim o São Paulo fez 3-0 no Flamengo na noite dessa quarta-feira no Morumbi e conseguiu eliminar o rival, tendo vencido também a partida de ida por 2-1 no Maracanã. Se a gente somar os 3 jogos recentes entre Flamengo e São Paulo, 3 vitórias do Tricolor e o placar agregado de 9-2 para o São Paulo. 4-1 no jogo do Campeonato Brasileiro, 2-1 no jogo de ida da Copa do Brasil no Rio de Janeiro e agora esses 3-0 em São Paulo. Partida dessa quarta, teve o Flamengo melhor no primeiro tempo, criando mais oportunidades de gol. São Paulo voltou mais ajustado para a etapa final e com um lindo passe do Daniel Alves pro Luciano, São Paulo abriu o placar logo no comecinho do segundo tempo e desbaratinou o Flamengo. Chegou ao segundo gol com o próprio Luciano com números bem interessantes com a camisa do São Paulo, são 21 jogos e 11 gols marcados. Em relação ao Daniel Alves, 4 assistências nos últimos 4 jogos. Com o 2-0, o Flamengo ficou absolutamente perdido, ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Vitinho, Vitinho chutou na lua. Foi até uma discussão por que o Everton Ribeiro não bateu o pênalti. Rogério Ceni, na entrevista coletiva, afirmou que o Vitinho havia treinado bem, até por isso teve autorização para cobrar o pênalti. E aí, com o Flamengo perdido em campo, o São Paulo ainda chegou à marcação de um terceiro gol no finalzinho, torcedor do rubro-negro reclamando de uma possível falta no Ilharão. O Daniel Alves teria empurrou o Ilharão, isso ficou muito claro, mas saiu o terceiro gol do São Paulo, gol marcado pelo Pablo, e o Tricolor está nas semifinais da Copa do Brasil. Vive seu melhor momento desde a chegada do Fernando Diniz, é um time muito mais estável, que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, não perde a 11 rodadas, tem só 2 derrotas desde o início da competição, a melhor defesa do campeonato e mostrou muita segurança nos 3 confrontos recentes que fez com o Flamengo. A partir de agora, sou obrigado a afirmar que vejo sim o São Paulo como candidato ao título, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil, mesmo tendo um adversário complicado nas semifinais, que é o Grêmio. Para completar, vale a lembrança de que o São Paulo marcou 27 gols nos últimos 9 jogos, média de 3 gols por partida. Já o Rogério Ceni segue sem conseguir vencer o Fernando Diniz, são 7 confrontos com 5 vitórias do Diniz e 2 empates. Por último, mas não menos importante, o São Paulo, que é o time que menos perdeu pontos no Campeonato Brasileiro, vive uma estabilidade poucas vezes vista desde que o Fernando Diniz assumiu o clube. Já o Rogério Ceni, que foi para o terceiro jogo com 2 derrotas e um empate sob o comando do Flamengo, vai precisar de respostas rápidas. Te contei recentemente que a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil causaria um rombo de 29 milhões de reais ao Flamengo, porque o Flamengo deixa de faturar os 7 milhões da semifinal e pelo menos 22 milhões de reais de um eventual vice-campeonato, era essa a meta estabelecida pelo rubro-negro para a Copa do Brasil em 2020. A partir de agora você pode ter certeza absoluta de que o Flamengo vai precisar vender jogadores, é óbvio que não vai fazer esses movimentos agora, mas no fim dessa temporada vai vender jogadores para conseguir equacionar as contas e para ter dinheiro para fazer alguns dos investimentos. Nas contratações feitas nessa temporada existem parcelas a serem pagas do Gabigol, do Léo Pereira e do Michael, e o Flamengo ainda vai precisar de dinheiro para comprar o Pedro da Fiorentina.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações. E para completar, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola para ter direito a uma série de vantagens bem legais. Clica no botãozinho azul escrito Seja Membro aqui embaixo. Tenho certeza que você vai curtir, beleza? Nos vemos em breve. Tchau, tchau!